Tá vendo a minha cara? Tá vendo meu cabelo todo descabelado? Eu tô muito cansado. Esse foi um dos dias mais podres que eu tive esse ano. Mas isso não vai me impedir de gravar uma análise sobre o capítulo 169 de One Punch Man. Fala pessoal, beleza? Desculpa se eu já não tô tão empolgado assim para poder fazer esse vídeo. Eu tô fazendo mais para manter o compromisso com vocês mesmo, de atualizar vocês em relação ao mangá de One Punch Man. Já soltei minha pré-análise em forma de react, como vocês bem pediram, e agora eu vou soltar a análise já que saiu traduzido, então a gente já pode conversar sobre algumas coisas a respeito desse capítulo que encerra o arco do Garou e da Associação dos Monstros. Vocês devem ter percebido que a minha voz vai estar um pouco mais baixa hoje, porque eu falei o dia todo, eu tô chegando em casa agora à noite, tô bem cansado para falar a verdade, mas não tem problema, eu tô disposto a gravar mais um vídeo antes de finalizar essa jornada sobre o mangá de One Punch Man. Galera, a primeira coisa a ser comentada, na verdade, eu já, digamos assim, comentei na minha pré-análise, é sobre o fato de que o Genos conseguiu se conectar ao núcleo dele que o Saitama trouxe do futuro, e ele percebeu, ele descobriu ali que o Saitama é um ser completamente diferente, que ele é capaz de viajar no tempo e etc. Ali o Genos percebeu como que o mundo está seguro na mão do Saitama, como que realmente faz sentido aquela fala que ele falou quando o Saitama invadiu a nave do Boros, que ele disse que se houvesse algum mal capaz de derrotar o Saitama, a humanidade já teria sido exterminada há muito tempo, mostrando que o Saitama realmente é algo que transcende qualquer coisa, de tão poderoso que ele é. O Saitama, obviamente, estava viajando do porquê que o Genos estava falando aquilo, então o Genos tentou dar uma explicação do que ele viu ali. Foi uma explicação grande, extremamente complexa, mas bem a estilo de One Punch Man, porque tudo que o Genos falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro ouvido do Saitama. Como eu falei, bem típico de One Punch Man. O Saitama é foda pra caralho, ele é forte pra caralho, mas a gente tem que lembrar que o Saitama é um cara completamente desligado e desapegado dessas preocupações. Depois disso, a gente pode ver, por exemplo, a gangue Tank Top, a gangue dos marombeiros, dando porrada no Garou que tá no chão, e o mangá estava indicando que o Garou na verdade estava se deixando bater. É como se o Garou realmente tivesse desistido ali naquele ponto. A partir daquele momento ele percebeu, ele não teria chance nenhuma de realizar o plano dele, porque mais cedo ou mais tarde o Saitama ia, digamos assim, derrotar ele de qualquer jeito. Então ele se contentava em apanhar da gangue Tank Top e ao mesmo tempo provocar eles, para mostrar que os golpes deles não são de nada. Só que fora isso, foi muito interessante ver a reação de alguns heróis ali. Para começar, o Metal Bat. O Metal Bat ele nunca teve simpatia pelo Garou, mas foi legal ver o Metal Bat dizendo para as pessoas pararem de fazer aquilo, porque o Garou já estava derrotado. Por que você vai bater num cara que já foi derrotado? Ao contrário do Metal Bat, o Amai Mask já queria exterminar o Garou. A gente percebe que mesmo com a diferença de temperamentos, mesmo com o alto nível de popularidade que o Amai Mask tem, o Amai Mask age como um monstro, enquanto o Metal Bat age como uma pessoa. O Metal Bat, como eu falei, ele nunca teve simpatia pelo Garou desde que eles lutaram, até porque o Garou atrapalhou a luta do Metal Bat com a Centopeia Anciã. E eu consigo imaginar perfeitamente o Metal Bat querendo futuramente lutar contra o Garou de novo, para eles tirarem a limpo essa história. E talvez por isso mesmo ele quisesse que a gangue Tank Top parasse de bater no Garou. Fora que durante toda essa conversa foi revelado que quem que recebeu os créditos por ter derrotado o Garou não foi o Saitama, foi o Blast. E por mais que o Genos quisesse contar que foi o Saitama, e ele pode provar isso, porque vamos ser sinceros, o que impede o Genos de transmitir aquilo que está gravado no núcleo dele? Tem nada que impede ele. Mas aparentemente o Saitama não liga para isso. Então assim, quem recebeu os créditos
por ter derrotado o Garou não foi o Saitama, foi o Blast, por causa de algumas falas do próprio Saitama e também do Flash Velocidade da Luz, que sim, conheceram o Blast nesse processo. Fora isso, teve também uma intervenção do Zumbi-Man, querendo saber se o Garou recebeu os poderes dele de Deus, assim como o Imperador Mendigo. O Garou deu uma desconversada, a gente não sabe se o Garou tá blefando ou se ele perdeu a memória. Isso a gente ainda vai ter que descobrir no futuro. Mas tudo indica que agora o Zumbi-Man vai entrar num tipo de jornada para tentar descobrir o segredo por trás disso, o segredo por trás desse tal de Deus que dá poderes para as pessoas. O próprio Zumbi-Man, ele falou que o Garou ficou forte demais para alguém que apenas se monstrificou. Ou seja, ele reconhece que mesmo a monstrificação tem um limite do quão forte o monstro pode se tornar. Ou seja, se o Garou ficou muito mais forte do que isso, é porque foi além de algo que ele poderia alcançar apenas se monstrificando. E o Zumbi-Man sabe disso porque ele é um monstro criado pela Casa da Evolução. E o Dr. Genos, que é o criador da Casa da Evolução, ele estudou exatamente evolução. Ele sabe o quanto um ser vivo pode se tornar forte apenas através de modificação genética. Tanto que foi por isso que ele concluiu que o Saitama não tinha limitador. Se ele sabe que o Saitama é apenas uma pessoa e que ele atingiu o nível que ele tem, mesmo sendo apenas uma pessoa, é porque a força dele é ilimitada, porque se ela fosse limitada, ele saberia dizer o porquê que o limite dele seria aquele. Como é impossível ele atingir a força que tem apenas com treino, com modificação genética, com monstrificação e etc., então sim, o Saitama não tem limite para a força dele. E é por isso que eu acredito que o Zumbi-Man, nos próximos capítulos, deve entrar num tipo de jornada para investigar a identidade desse tal de Deus. Fora isso, momento épico. King botando moral. Quando tava todo mundo lá batendo no Garou, o King tomou a frente, por quê? Porque ele percebeu que o Garou era o tal cara que protegeu o Tareu. E o próprio King falou pro Saitama que foi o Garou que salvou ele do esperma platinado. E por isso o próprio King e também o Saitama pediram para pararem de bater no Garou e deixarem ele vivo. Mostrando realmente que por mais que eles se digam indignos de serem heróis, tanto o Saitama quanto o King são sim grandes heróis, e não porque são fortes, até porque embora o Saitama seja forte, o King não é. Mas eles agem como heróis, eles sabem a coisa certa a ser feita. Agora olha só, depois que o Saitama deu uma liçãozinha de moral no Garou, dizendo que o tal do mal absoluto, pelo visto, é muito legal, né? Porque você salvou geral. O Garou, ele meio que não gostou de ter ouvido isso, então ele falou que sente nojo do Saitama e sumiu, desapareceu, fugiu dali. E embora o Genos diga que provavelmente o Garou vai voltar a atuar como ele estava atuando antes, como um caçador de heróis, o Saitama tem convicção de que ele vai ficar de boa. Na minha opinião, o que vai acontecer? Por causa dessa reação do Garou, eu creio que o Garou vai continuar com essa obsessão de derrotar os heróis, só que ele vai dar uma acalmada nos ânimos, ele vai esperar, digamos assim, essa poeira baixar, a sociedade se estabilizar de novo. Ele não deve mais atacar heróis enquanto o mundo está em crise, como foi o que aconteceu durante o ataque da Associação dos Monstros, mas ele particularmente deve criar também uma obsessão pelo Saitama, assim como o Sonic Velocidade do Som tem. Até porque, ao contrário do que aconteceu na webcomic, aqui o Saitama não deu aquela lição de moral, por assim dizer. Lá na webcomic não, ele deixou claro, você não pode ser o mal absoluto porque o mal absoluto tem que ser capaz de me vencer, e como eu te venci, você não é mal absoluto coisa nenhuma. Aqui não houve essa lição de moral. Na verdade, o Garou que recebeu a lição de moral foi o Garou do futuro, aquele que virou uma estátua de sal. E por falar em Garou do futuro, teve também participação dele, porque a gente vê o espírito dele se comunicando com o Tareu e mandando o Tareu levantar. Então eu acredito fortemente que realmente o Garou do futuro teve a alma dele roubada pelo God. E o Garou do futuro tá só tentando se comunicar com o Tareu de alguma forma só para mandar ele se levantar. Talvez porque ele sabe que ele depende do Tareu para que o Garou do passado não morra. Por quê? Porque se o Garou do passado morrer, o Garou do futuro também morre. Ele mandou o Saitama pro passado para o Saitama modificar aqueles eventos. Então,
ele precisa que o Garou do passado sobreviva para ele não morrer no futuro. Como o Tareu impediu a Mai Mask de matar o Garou, esse ato salvou o Garou do futuro. Na verdade, né, aquele Garou do futuro nunca chegou a morrer porque ele nunca chegou nem a lutar, mas enfim, vocês entenderam. A história do Garou continuou por causa do Tareu. E isso foi muito legal. Eu acho importante dar esse destaque para os personagens pequenos. E por fim, talvez aquele momento mais épico do mangá, que é a aparição da Força Aérea do Metal Knight. O Metal Knight aparece do chão e então ele faz o quê? Mostra a Força Aérea dele limpando o ar, que tá cheio de material radioativo por causa das fissões nucleares causadas pelo Garou. E provavelmente aqueles drones dele devem estar, sei lá, consertando tudo ao redor do mundo. E provavelmente é isso que vai dar início ao próximo arco, que vai ser uma guerra contra máquinas, como a gente já viu na webcomic. E por fim, Saitama carrega Genos nos braços, diz que por hora ele vai levar o Genos até o Dr. Kuzeno para ele poder consertar o Genos e depois os dois juntos vão procurar os restos da casa deles que tá embaixo d'água. Foi basicamente tudo isso que aconteceu nesse último capítulo. Era para ser mesmo um capítulo mais pé no chão, mais focado em conversa, mais para, digamos assim, dar uma acalmada no nosso hype, passar não jogar um balde de água fria, mas passar um pano molhado no nosso hype, porque ele estava muito alto, os últimos capítulos foram incríveis. Eu acho que foi um bom capítulo para encerramento de arco. Quem assistiu o meu react sabe como eu me emocionei lendo isso. Foi um arco de 5 anos. Cara, eu nunca acompanhei o mesmo mangá por 5 anos. E foi incrível isso. Muito obrigado, galera. Eu peço, por favor, que vocês mandem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo o Nerd Battle, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Nos próximos dias tem mais vídeos sobre One Punch Man e valeu!